Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia. Estamos chegando. Pastor Paulo Roberto, paz do Senhor, Deus te abençoe. Um excelente dia. Meu amado irmão Wilson, Deus te abençoe, Wilson. Você, a Esther. Ô Wilson, vai pedindo a Deus aí. Se tudo correr bem, estamos chegando por aí. Dá um abraço, mas não pode falar para todo mundo, que é um abraço assim, de longe. Mas nós estamos ensaiando para ver se a gente consegue chegar até aí. Para estarmos juntos aí mais uns dias. Tá bom? Deus abençoe vocês aí no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Deus abençoe. Bom, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de alegria, alegria, alegria. E como está aí o seu coração? Como está a sua alegria? Como você tem vivido nesses dias? Como vocês têm vivido nesses dias? E como está a alegria? Nós aprendemos que a alegria é algo que a gente tem aí uma variação de situações que podem ou não interferir, estarmos ou não alegres, né? Ou seja, aprendemos que estar alegre dependemos de fatores externos. E quando na verdade, dada a circunstância da vida, se levássemos isso a sério, ou se levarmos isso a sério como definitivo, nós temos pouco tempo para vivermos a alegria, ou seja, a nossa vida seria uma vida triste, né, Esther? Deus te abençoe. Seria uma vida triste, uma vida mais pautada em tristezas do que em alegria, porque somos atacados o tempo inteiro. Todo o tempo na nossa existência nós temos motivos para estarmos tristes. Temos motivos aí para vivermos triste. São as informações que chegam, são as situações, aquilo que nós vemos, ouvimos, normalmente mexe muito com a nossa capacidade de estarmos alegres. Essa semana passada um amigo escreveu no Facebook e me chamou muita atenção, porque eram, sei lá, acho que 8 horas da manhã, ele escreveu assim, ó, vou compartilhar com vocês. Ele escreveu assim, e o dia começa angustiante, em 2,5 km de distância da minha casa até o serviço da esposa, só desgraça no rádio. Meu Deus, o mundo está um caos. Que triste. Que Deus abençoe nossas vidas e famílias, nos proteja e nos guarde dos males do mundo, em nome de Jesus. E ele encerra então com uma oração, né? Com um pedido em nome de Jesus. Mas interessante, né? Que pela manhã, ligo o rádio, no caminho do trabalho, só notícia ruim. E quando é diferente? Em que momento é diferente? Né? Porque o rádio é notícia ruim. Às vezes pessoas que estão no nosso entorno são também portadores de má notícia. Ele só sabe dizer aquilo que desagrada, aquilo que é triste, ou tem um espírito, acredito que o termo seria fleumático. Acredito que seja esse. Se não for, depois vocês pesquisam e corrijam. Só sabe reclamar. É o tempo inteiro fazendo reclamações das coisas que acontecem. Nada está bom, né? São pessoas que você chega perto e o seu espírito já entristece, porque tudo está ruim, né? Desde o acordar ao levantar é reclamação o tempo inteiro. Tem mais a reclamar do que mais a se alegrar. Quantas pessoas não têm vivido ao nosso lado e vivido com esse tipo de comportamento? Espírito amargurado, espírito angustiado, e aí externa isso constantemente. Não consegue ver beleza nenhuma na vida, não consegue ver
na vida nada que traga alegria, né? Mas é possível viver nessa terra, viver nessa vida e viver a vida sem ter alegria? Ou seja, é possível sem ter alegria? Alguns até conseguem, mas é possível viver com alegria, ter alegria nesse momento difícil, nos momentos que poderão vir ainda e que serão difíceis, ou nos momentos que você já viveu, era possível você ter alegria? Qual é a resposta? Né? No nosso coração, na nossa mente, o que vem como resposta? É possível viver alegria e ter alegria? Sim, a minha resposta é possível sim. É possível você viver nessa terra, viver diante de tantas tribulações, diante de tantas dificuldades, vivermos aí diante de tantos desafios, mesmo assim, e ainda sermos alegres, termos a alegria. Por quê? Precisamos entender alguns princípios, precisamos entender algumas coisas que fazem parte desse contexto e que nós nos esquecemos diante das dificuldades. O problema é que sempre colocamos alegria dentro de outros princípios que são princípios da negatividade, que são princípios fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus tem para nos dar. Aí sim, nos esquecendo disso, não conseguimos responder positivamente essa pergunta. Então vamos ver alguns princípios de Deus para a alegria. Primeiro, a alegria não depende de circunstâncias. Para sermos alegres, não devemos ficar presos às circunstâncias. A alegria, ela coexiste com a dor. Ela existe sim junto com a dor. Até porque nós já sabemos das dificuldades que nós teremos que enfrentar. A maioria das dificuldades que nós vivemos, elas não são inesperadas. Elas não são algo novo, são recorrentes. Acontece por muitas vezes, quando não na nossa vida, acontece na vida de quem está próximo a nós. E próximo a nós, a experiência daquele outro deveria servir para ser baliza para as nossas vidas. E aí não se torna novidade. Não se tornando novidade, deveríamos ter então capacidade do gerenciamento da dor, do gerenciamento da dificuldade, do gerenciamento das lutas que se apresentam em nossa vida. E não permitir, então, que as lutas e as dificuldades, até por serem passageiras, tomassem e tirassem de nós a capacidade de sermos alegres. A Bíblia nos ensina, e ela ensina que uma alegria teimosa, aparentemente até arrogante, baseada onde? Na nossa fé. Uma alegria teimosa, aparentemente arrogante, baseada na nossa fé e não na instabilidade do tempo e lugar. Comprometidos mais com a saúde da alma do que do bem-estar físico. Não significa necessariamente um sorriso nos lábios, mas uma atitude interior de confiança, esperança e satisfação em Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Que nós precisamos tirar de nós esse conceito simples de que a alegria está baseada no sorriso, só no sorriso que nós temos disposição em dar. Ela está interiorizada. A alegria em Deus, ela está em nosso coração, na capacidade de entender que Deus tem cuidado das coisas, que Deus está no controle das coisas e que as coisas são preparadas antecipadamente por Deus para que nós vivêssemos e vivendo-as, nós crescêssemos também com essa experiência. Eu vou ler de novo esse trechinho para vocês. A Bíblia ensina uma alegria teimosa, aparentemente arrogante, mas baseada na fé e não na instabilidade das circunstâncias de tempo e lugar. Comprometidos mais com a saúde da alma do que com o bem-estar físico. Não significa necessariamente um sorriso nos lábios, mas uma atitude interior de confiança, esperança e satisfação em Deus. Então, respeitando e aprendendo
que a nossa alegria não depende da circunstância, entendemos que a nossa alegria depende sim de uma atitude de confiança, esperança e satisfação em Deus. Quando eu leio essa parte, esse finalzinho, satisfação em Deus, eu fico lembrando de quantas vezes nós não procuramos satisfação e realização em seres humanos, em pessoas, esperando que pessoas sejam respostas para algumas de nossas angústias ou tristezas. E aí, lá vem aquilo que nós chamamos de frustração, porque não está nas pessoas a resposta. A nossa satisfação, ela está primeiro em Deus. Abacuque é um exemplo disso que eu estava falando, da satisfação em Deus. Esperança, confiança, esperança e satisfação em Deus. Abacuque, ele vivia um momento difícil, ele era o profeta, e a profecia que ele entregava para aquele povo não era uma profecia fácil, não era um aviso bom de se entregar. Haveria luta, haveria guerra, haveria perda, haveria dificuldade naquela terra. O povo era rebelde, né? O povo, como muitas vezes eu e você, não respondemos ao chamado de Deus, não respondemos à ordem de Deus, ao endereçamento, não respondemos aquilo que Deus tem nos mostrado. Então, consequência disso, resultado ruim, coisa ruim, caminhar por caminhos difíceis. E Abacuque, ele ia viver isso, porque ele fazia parte daquele povo, consequentemente ele sabia que ele ia sofrer junto com aquele povo. E aí ele escreve o seguinte lá em Abacuque 3,17. Mesmo sabendo que os tempos seriam difíceis, ele escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira me decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Percebe? Abacuque, então, ele já tinha entendido que para passar por aquele tempo difícil, ele tinha que manter a sua confiança, a sua esperança e satisfação em Deus. Ele não abriu mão de, sabendo da dificuldade que viveria junto com aquele povo, abrir mão da sua alegria. E ele termina dizendo o quê? Mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas perdas, com tudo isso que o povo vai passar e eu vou passar junto, faço parte do povo, ainda assim, eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Sim? Então, com Abacuque também nós aprendemos na sua experiência prática que é possível sim viver a alegria e não depender da circunstância. 2. A alegria não é uma opção, mas é uma ordem divina. É possível vivermos alegres, sermos alegres, baseado nesse princípio de ser uma ordem de Deus para que vivamos em alegria. A alegria não é uma opção. Eu estou triste, eu escolho ficar triste, escolho ficar alegre. Ou seja, se pudéssemos viver simplesmente assim, seria bom aceitarmos aí a tristeza como parte. Mas para você que crê em Deus, para mim que cremos num Deus que Ele tudo é e Ele pode tudo, e a ordem é: não sejamos tristes, mas vivamos em alegria. Em nós tem que haver a esperança do cuidado de Deus. E Paulo mostra isso. Mais um exemplo. Está aí Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele estava preso, Paulo estava preso, sofrendo as consequências de uma vida de evangelização, né? Paulo foi preso porque era um evangelista, porque ele falava de Jesus àquele povo. Então, tanto romanos quanto judeus perseguiam Paulo por causa disso. E aí, Paulo preso, já lá, terminando ali, já próximo do final da sua história, Paulo escreve ao povo de Filipenses e diz: olha, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo,
alegrem-se. Alegrem-se, essa palavra, da forma como ela está dita, é uma ordem, né? Paulo dava isso como um imperativo, né? Alegrem-se. Olha, vocês precisam aprender a se alegrar em função da circunstância. Eu estou preso, ele não está escrito isso, eu estou dizendo. Eu estou preso, eu sei para onde eu vou, eu sei qual vai ser o resultado disso que eu estou vivendo. Mas aprendam comigo, olhem a minha experiência, porque muito mais vale a presença de Deus e saber-se de Deus do que entristecer-se com a circunstância e com o momento da vida. Então, alegrem-se no Senhor. Olha, eu digo mais uma vez para vocês, alegrem-se. E nós pensando em nós também devemos nos alegrar. Não é a dificuldade, não é a dor, não é a doença, não é a circunstância, não é o momento, não são as pessoas. Facebook, hoje eu sempre falo isso para vocês, é muito legal. É muito legal quando nós olhamos para ele e nós olhamos com um olhar crítico, no sentido também de aprendermos um pouquinho como são as pessoas. E aí nós vemos pessoas dependendo muito, demais de pessoas. Bom dia, Si, bom dia, maninha querida, Deus te abençoe. Beijão. Voltando, as pessoas ficam numa dependência total de pessoas. Esquecem da capacidade que as pessoas têm de cometerem erros, de serem frágeis, e sendo frágeis, são também pessoas que nos levam à tristeza, nos levam às decepções, nos levam a ter cada vez menos vontade até de nos aproximar de pessoas. O Facebook mostra muito isso. E aí, esse texto de Paulo nos ajuda justamente a entender o contrário. Nós devemos olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para as dificuldades e alegrarmos-nos. Aí sim, nos alegrar, porque há uma esperança que não é a esperança nessa terra, que não é a esperança nesta vida, não há a esperança nessa existência, ou seja, a nossa esperança não está nas pessoas, como muitas vezes acontece de nós acreditarmos que ser feliz está diretamente ligado à capacidade das pessoas nos fazerem felizes. Sim? E aí não funciona. E aí não funciona. De nós entra o ladrão da alegria e substituída a alegria entra a tristeza. Paulo então chama, nos alerta, fala, olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu te digo, alegrem-se. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, só há um caminho, uma possibilidade de vivermos uma vida alegre quando nós nos entregamos ao Senhor. É baseado nessa premissa de estar no Senhor, é que podemos então vivermos vida alegre. Não há outra forma. Então a alegria não é uma opção, mas é uma ordem divina, é uma ordem de Deus para você, para mim. Terceiro, a alegria não está baseada em sentimentos, mas no Senhor Jesus, que nos sustenta nas turbulências desta vida. Não precisamos ficar vivendo prisioneiros da ansiedade, nem como escravos da ganância. Duas coisas importantes. A ansiedade, Jesus já falava lá em Mateus, quando ele diz, olha, por que vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão vestir, com aquilo que vocês vão comer? Olha as aves do campo, o que elas comem, vê se elas passam fome. Olhem os lírios também do campo, vê como eles se vestem. Nem Salomão, em sua grandiosidade, em seu poder, em toda a sua riqueza, se vestiu tão lindamente quanto um lírio do campo. Então,
nós nos deixamos levar por nossas ansiedades e a nossa ansiedade rouba de nós a alegria. Porque em nossa forma de entender humana, nós queremos tudo para ontem, nós achamos que tudo precisa ser realizado dentro de um tempo e dentro desse tempo que nós determinamos. Não o tempo de Deus, não a daquilo que Deus tem preparado. Até sonhos que não são para serem realizados em nós, nós criamos para eles ansiedade. E ficamos sofrendo nessa expectativa ansiosa de como será. Como será? E aí a ansiedade nos consome. A ansiedade tira de nós aquilo que nós precisamos cultivar. A ansiedade tira de nós a alegria. Por outro lado, vemos também nesse texto a questão da ganância. Quanto mais queremos ter, mais sofremos por não ter. A riqueza e os bens em abundância não são para todos. E quando nós não entendemos em que momento da vida nós vivemos e quais são de fato as nossas possibilidades, a ganância, ela tira de nós a alegria, porque certamente nós não chegaremos lá. Eu não posso olhar para o resultado financeiro de alguns milionários e querer viver essa vida milionária, porque não está para mim. Mas eu posso viver feliz com outras possibilidades e que o Senhor tem permitido e que o Senhor nos tem dado. A ganância, ela vem do princípio de ter mais e ter muito. Aí entra tudo. Entra a questão financeira, que é a que mais chama a nossa atenção. Entra outras situações também. Ganância é um ladrão da sua alegria. Nem sempre temos todo o tempo que desejamos ou que precisamos para atingir determinados objetivos. Então, se nós aprendermos a viver nessa terra, tirando a ansiedade do nosso coração e vivermos uma vida controlada, uma vida com ganância controlada ou com objetivos corretos, palpáveis, com objetivos que sejam atingíveis, com certeza teremos uma vida mais feliz e uma vida mais alegre. A realização traz alegria. Então, circunstâncias, pessoas, preocupação com bens materiais e ansiedade são ladrões que roubam a nossa alegria. Muitas vezes sofremos não por causa dessas coisas, circunstâncias, pessoas, preocupações com os bens materiais e a ansiedade. Não sofremos por causa delas, sofremos porque somos incapazes de perceber que elas são nossos ladrões e ladrões da nossa alegria. Filipenses 4:6. Paulo, na continuidade daquele texto, ele diz o seguinte: olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ação de graça, com ações de graça. Então, em vez de ficarmos aí sofrendo, tristes, porque alguma coisa não vai bem, alguma coisa ainda não foi alcançada, algum objetivo não foi alcançado, algum plano ainda não foi executado, então Paulo ele já aconselha, olha, não fiquem preocupados com essas coisas. Mantenham-se orando, mantenham-se buscando, mantenham-se trabalhando por isso, mantenham-se sonhando com isso, mantenham-se dentro disso, mas não fiquem preocupados, ou seja, não deixe que nem a ansiedade, nem a ganância tomem conta do seu coração. Mas antes disso, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, ou seja, orem mais ao Senhor em função disso e por isso. Coloquem diante de Deus todas as vezes, em todas as oportunidades, diante de Deus, o sonho, o desejo, motivo daquela oração. Então aí através da oração e pela súplica,
apresentem eles a Deus, mas também já, e aí o finalzinho do aconselhamento de Paulo é muito interessante, que ele disse, olha, e mais no final, já com ações de graças, agradecendo a Deus antes até de termos recebidos, antes até de ter acontecido. Então você ore, suplique, mas também renda a Deus ações de graça por tudo aquilo que Ele já fez e que tem permitido que você nesse momento ainda sonhe com aquilo que você tem a realizar. Podemos, com isso, orar ao Senhor e certamente Ele nos dará boa resposta. Podemos experimentar uma alegria real e uma paz profunda. Deus é a fonte dessa paz, Deus é a fonte dessa alegria. Ele é o promotor da paz, Deus é o promotor da alegria. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus na vida daqueles que o buscam honesta e continuamente. Então, meu querido, já encerrando o nosso devocional de hoje, coloca isso no teu coração, guarda essa informação no teu coração. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus na vida daqueles que o buscam honesta e continuamente. Então, se a tristeza, de alguma forma, por algum motivo, tem tentado se aproximar de você, tem tentado, dentro do seu coração, tomar um espaço e querer permanecer nesse espaço, é a hora de você dizer, não, eu não te aceito, tristeza, porque sou filho de um Deus que Ele é o promotor da alegria, Ele é o promotor da paz. E se parece difícil esse tempo só parece difícil. Ele não está difícil, ele não é difícil. Ele parece, porque eu vou depositar a minha fé e a minha esperança e a minha oração naquele que tudo pode e naquele que resolve e naquele que vai me ajudar a viver. Então guarde isso. A prática da alegria é a arte de oferecer resistência à tristeza por meio do gozo proporcionado pela presença de Deus. Esse cantinho que a tristeza quer tomar posse, coloque nele, então, a presença de Deus. Você precisa de Jesus. Traga a presença de Deus para perto, para dentro do seu coração. Honesta, e busque a Deus honesta e continuamente. Busque a Deus de forma sincera e continuamente. Ore a Deus de forma honesta e continuamente, sempre tentando, compreendendo que não há motivos para permanecer triste, não há motivo, mas sim há uma ordem para que diante da expectativa da ação de Deus nas nossas vidas, na sua vida, você viva a alegria, você viva a alegria. Salmista, no Salmo 43, no versículo 4, ele escreve assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmista, ele já também nos dá um exemplo muito claro e muito importante de como ele reagia diante das suas necessidades. E ele já declarava, olha, então eu irei ao altar de Deus, que é a minha alegria. Então, não permita que a tristeza tome posse do seu coração. Faça como o salmista. Vá ao altar de Deus e que Deus seja de fato a sua alegria. E aí, ao som de instrumentos, ao som de música, louve também ao Senhor Deus. E que, como o salmista declara, Deus também seja seu, tão seu quanto era para o salmista. Ele encerra: te louvarei, ó Deus, Deus meu. Que você possa
abraçar esse Deus, né? Abraçar essa presença de Deus, que certamente, em abraçando a presença de Deus, a tristeza sai fora e entra no lugar a alegria que só o Espírito de Deus, só a presença de Deus pode nos dar. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse tempo, te agradecemos por mais esse devocional, te agradecemos por mais esse ensino. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, entendimento, sabedoria, nos dê inteligência, Senhor, para podermos aplicar em nossas vidas. As ofertas de tristeza são muitas. As situações que vivemos são portadores de momentos tristes e às vezes na tentativa até de uma tristeza profunda, recorrente e permanente. Mas nós não aceitamos isso, não cremos nisso, não queremos viver dentro desse aspecto. Nós queremos viver a tua palavra, que nos ensina que devemos, de forma assim, de forma insistente, lutarmos contra a tristeza, porque contigo e com a tua presença é possível sermos alegres e permanentemente alegres. E nós cremos na tua palavra, cremos no teu ensino. Então não faça de nós como o Abacuque, diante da situação, sabendo da dificuldade, ele decidiu se alegrar-se no Senhor. E nessa manhã nós decidimos também, Senhor, diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, nos alegrarmos em Ti. Então se faça presente em nossa vida, em nosso coração, nos trazendo em nós disposição para enfrentarmos as lutas, enfrentarmos nossas dificuldades, sabendo que filhos seus nós somos, e por sermos seus filhos, o Senhor tem algo melhor, algo maior preparado para nós. Apóstolo Paulo, ele nos orienta que devemos nos alegrar. Apóstolo Paulo, ele nos orienta como uma ordem: alegrem-se no Senhor. Então que assim seja, Senhor, que o nosso coração seja um coração alegre, sem ansiedades, sem preocupações, mas descansando na tua promessa. Senhor, obrigado por tudo. Ouve, Senhor, a nossa oração nessa manhã e alegra o nosso coração. Alegra o coração desse nosso amigo, desse nosso irmão, que passando por momentos tão difíceis, não tem ainda entendido que deve buscar a alegria de forma plena e insistente. Senhor, conforta esse coração, traz a ele, Senhor, a alegria da tua presença. No mais, o que eu te peço é um dia de paz, um dia guardados por ti, livra-nos, ó Pai, de todo mal. De maneira especial, quero pedir por aqueles que estão adoecidos, que estão em tratamento, que estão, Senhor, na dependência de um milagre. Age com graça, age com bondade, age com misericórdia, age, Senhor, em seus corações, trazendo, Senhor, a tranquilidade, a paz, trazendo a cura em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Ouve a nossa oração nesse dia, ouve o nosso clamor para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Meus queridos, terminamos aqui esse devocional de hoje, que você também possa ter aprendido como eu tenho aprendido da palavra de Deus, que sejamos alegres, que possamos em tudo dar graças a Deus e em tudo vermos e vivermos a alegria que só o Senhor pode nos dar e nos trazer em nossos corações. Eu quero agradecer aos irmãos que chegaram agora na live, durante a live, pastor Paulo Leal, meu pastor, Deus te abençoe, bispo, continue firme com o Senhor e firme nesse processo. Já são mais de 30 dias aí dentro do projeto dos 100 dias de oração, né? Não tenho conseguido acompanhar diariamente, mas eventualmente tenho acompanhado. Deus abençoe você, a bispa, Deus abençoe. Meu primo Davi, grande abraço, pastor Davi, grande abraço. Você, na Eva, né? Na pastora Eva, Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe. Grande abraço. Isso mesmo, pastor Paulo, a alegria formoseia o rosto, a alegria, um coração alegre, sim, reflete na expressão
no rosto. Deus abençoe. Sim, irmãos, fiquem com Deus. Tenham aí um final de semana abençoado, um final de semana cheio da graça do Senhor. E que Deus nos permita na próxima sexta-feira estarmos juntos. Sim, eu creio. Ele permitirá. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a sexta.